Ele se tornou o político mais polêmico do Brasil e olha que a concorrência é pesadíssima, tá? Ele... Até me surpreendi quando ele aceitou o convite de vir aqui no programa, porque desde que ele entrou na mira da imprensa, a gente não parou de fazer piada com ele. Convidamos para estar aqui e ele aceitou, Marcelo. Opa, vamos lá então ver. Deputado Pastor Marco Feliciano. Muito obrigado por vir. Alegria estar aqui. Tô vendo sua cara de alegre. Essa aqui é a cadeira elétrica? Não, a cadeira elétrica deixa lá para Brasília, que não é nem, daqui a pouco é a forca, né? Mandamos desligar ela. Mandaram desligar. Agora, vamos começar bem. O senhor sabe que se ao invés de eu entrevistá-lo, eu ficar apenas cagando na tua cabeça, amanhã eu vou ser o cara mais popular do Brasil. O senhor tem consciência disso? Eu não entendi essa expressão. Cagando na cabeça? Uma expressão popular para, ao invés de eu te entrevistar, eu ficar só esculachando o senhor, amanhã todo mundo vai me amar, pelo que eu leio no jornal. Mas vamos ter uma entrevista normal. Vai ser melhor para todo mundo, não? Perfeito. Ok, então. Hã? Não? Não, claro que sim. Para com isso. A única oportunidade... Pode falar. A única oportunidade que eu tenho tido de falar coisas sérias é em programa de humor. Estou muito feliz por isso. Ok, então terá a oportunidade aqui de falar o que quiser. Vamos lá. Tá? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Realmente a gente fez novo, toca pega aqui. na sua mão de novo? Pode pegar onde quiser, eu não tenho preconceito. De verdade mesmo, foi uma surpresa o senhor aceitar o nosso convite. Até eu estou surpreso de estar aqui. Legal, então. Inclusive, eu quero falar com o meu produtor depois que ele está desempregado. Você pode pegar ele para trabalhar para você. Por quê? Porque ele é um infeliz. Trabalha com o senhor, deve ser. Pelo salário que eu pago, é um sofredor de verdade. É? Manda vir aqui pra Band, então. Eu vou mandar até porque eu tô olhando esse estúdio aqui, ele é muito parecido com o meu. É verdade, a gente vai falar disso já, a gente já falou. E a culpa é desse mesmo infeliz. Olha, político sempre culpando os outros, né? Agora, antes da gente falar do cenário, a gente vai mostrar o vídeo aqui. Não tem como não tocar no assunto que hoje, qualquer jornal que a gente abre, estão falando isso do senhor, tá? Antes de entrar nas polêmicas, eu queria clarear algumas coisas. Primeiro, como foi que o senhor virou presidente da Comissão de Direitos Humanos? Você sempre quis o cargo? Você lutou por isso? Não, na verdade aconteceu o seguinte, o meu partido é um partido pequeno, é o PSC, Partido Social Cristão, e o nosso partido existe dentro da Casa das Leis a pluralidade. Então, os partidos maiores acabam ficando com as comissões maiores e melhores. O meu partido, por ser um partido pequeno, coube a ele a escolha, na verdade não é uma escolha, a comissão que sobrou. A comissão que sobrou foi a Comissão de Direitos Humanos, ou seja, o partido que cuida dessa comissão desde que ela foi fundada, parece ter aberto mão dela, porque nesse momento parece não ser prioridade. Okay. Então, a Comissão de Direitos Humanos acabou caindo no colo do meu partido, e o meu partido achou por bem me indicar para assumir a presidência da comissão. E quem decide, porque me corrija se eu estiver errado, Sim. Até onde eu sei, na pré-candidatura da Dilma, o senhor era um aliado dela. Não? No segundo turno. No segundo turno, o senhor foi um aliado dela, ou seja, o senhor faz parte da base governista. Santo André me atacando. E hoje, os próprios eleitores da Dilma e o próprio PT estão contra o senhor nessa comissão. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem franca, se eu estiver sendo mal educado ou não, fique à vontade para me corrigir. O senhor não acha que, na verdade, está fazendo papel de tonto? Porque... me perguntei isso. Eu vou perguntar de novo, caso alguém... Porque o senhor mesmo disse que essa Comissão de Direitos Humanos, e de fato é uma comissão secundária. E, por exemplo... secundária e quase inexpressiva. Ninguém nunca ouviu falar dessa comissão. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o próprio PT nomeou João Paulo Cunha, o Genuíno, para uma comissão de
de A importância maior. Eu era membro dessa comissão. Que é a CCJ, a Comissão Constituição e Justiça. Exato. Que é essa sim. E nós temos então 2 condenados pelo STF, João Paulo Cunha e Genuíno, numa comissão muito boa e ninguém está falando disso. Mas estão falando que o senhor está numa comissão, ou seja, o senhor não está sendo espantalho, o senhor na verdade está fazendo papel de tonto. Mano, como eu disse... Todo mundo está prestando atenção no senhor e em outras coisas não. Como eu disse, as reportagens mais sérias ou as entrevistas mais sérias eu tenho dado em programas de humor como o seu. Só que o seu público é um público jovem, um público que pensa e um público muito bonito, por sinal. E é sério, faz tempo. Eu queria depois, além do estúdio, transportar o seu público para lá. Pode levar, mas aquela ali que está de perna cruzada é minha. É sua esposa? Não, mas se ela quiser. Eu também faço oração para casamento, se for preciso aqui, viu? Mas vamos lá. Mas vamos voltar ao assunto. Então, onde é que a gente estava? Aqui Falando Band, o quê? Que se o senhor não estaria fazendo papel de tonto, Sim, se o senhor não veja estaria só, sendo espantalho para o governo, porque ninguém mais comenta outras coisas. Eu acho que a população começa a acordar nesse momento. Depois de passar o olho do furacão, como você diz, depois de eu ter sido espancado, quase linchado publicamente. Detalhe, linchado por um público que não me conhecia. E as pessoas que me conhecem e me respeitam sabem que tudo isso que foi feito e falado acerca da minha vida não procede. Até porque eu sou um homem de família, esse ano fiz 20 anos de casado. As acusações de racismo e homofobia. Não procede. Nenhuma das duas procede. Porque para você ser racista, você tem que ter um histórico racista. Tem que ter um antes, um meio e um depois. Não Minha mãe é negra. Não, uma posição racista para crime, sim. Minha mãe é negra, meu padrasto é negro, eu tenho raiz negra, 70% da população evangélica é de raiz negra. Eu sou um dos poucos brasileiros que fiz trabalhos na África, fui a convite do governo de Angola, falei para quase 30 mil meninos mutilados de guerra. Então não existe isso. E por que começaram a falar isso? Veja só, existe um ativismo na rede social, na mídia social, de um grupo que é um grupo muito bem estabelecido, forte, que é o movimento GLBT. Então, imagine você que a força que eles têm. Tiraram a Rede TV do ar por 24 horas, isso nem Hugo Chávez fez na Venezuela. Esse pessoal quase fecharam o Instituto Mackenzie de São Paulo aqui, por causa de uma declaração dada pelo reitor de um posicionamento dele. Então, o movimento GLBT, eles são muito bem estruturados. E na mídia social, eles mandam. Dentro do Congresso Nacional, o Congresso é uma casa de leis. Como é uma casa de leis num país democrático, ali o contraditório é normal. Então as pessoas pensam e falam aquilo que pensam e que quiserem. Agora, dentro do parlamento, Danilo, existe várias... Lá tem quem defende a liberação da maconha. E tem quem é contra a maconha. Tem quem é contra, mas eu preciso dizer... Tem quem é a favor do casamento homossexual e tem quem é contra. Eu sei e entendo muito bem, mas o deputado, o pastor... Não pode reclamar também se o pessoal... Você deu a faca e o queijo na mão quando tuitou isso aqui. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis no Twitter. RS, eu acho que é risada. Risada. Eu acredito que sim. Mas aqui o senhor deu a faca e o queijo na mão também. É só você ler ali o que está escrito. A maldade está nos olhos de quem lê. Africanos descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. Esse é fato. O motivo da maldição era polêmica. Deixa eu te dizer, Mas qual é o fato que africano descende de um ancestral amaldiçoado? O que aconteceu nesse Twitter? Eu estava dando um posicionamento, me perguntaram sobre a fundação dos continentes. E perguntaram por que o continente africano sofria tanto. E eu citei o que uma linha teológica e filosófica pensavam. Não citei só esse, eu citei outras, inclusive. Só que pensaram isso aí e colocaram apenas isso. Mas senhor deputado, se você ler anteriormente... está dizendo que é um fato, não que é uma linha teológica. Pois bem, quando eu escrevi isso e começaram a me bater por causa disso, antes de baterem, eu coloquei embaixo. Porém, toda maldição espiritual é quebrada na cruz de Cristo. Só que nunca colocaram isso. Colocaram apenas isso e na época tinha acontecido um fato com um outro deputado, Bolsonaro, e ele falava sobre racismo. O senhor me perdoe, e tentaram me colocar como se eu fosse discípulo dele. E usaram esse versículo, esse Twitter, para me rotular. Eu acredito que a sua mãe é negra, eu acredito que as pessoas que você lida é negra, eu acredito inclusive que você não é racista, mas você vai desculpar. Está escrito que aquilo é um fato. E onde se provou esse fato? Porque, pelo que eu conheço da Bíblia, nem a Bíblia diz isso. Ali não tem nenhuma... Ali eu não estou dizendo que negro é amaldiçoado, nem nada disso.
pensaram isso e fizeram uma maldade comigo. Ok, mas eu acho que eu entendo que você pode crer no que o senhor quiser, mas é óbvio que a partir do momento que o senhor assume a Comissão de Direitos Humanos, é claro que isso vai vir à tona. E não sei, mas isso já veio à tona há 2 anos atrás. Logo que isso foi postado, há 2 anos atrás, já deu. É um pouco leviano? Leviano é a maneira como as pessoas pensam. Como eu te disse, isso está pensado. Se você lesse todos os twitters, você entenderia o que eu estou dizendo. O que não pude fazer, o que não aconteceu nesse momento. Agora, teve uma outra tweetada sua, que também deixa claro que o senhor nunca quis presidir essa comissão. Nunca me passou pela cabeça presidir a Comissão de Direitos Humanos, mas agora, com tanto ataque, deu até vontade. Então você está lá para deixar o pessoal irritadinho mesmo? Não, deu vontade de chegar lá para mostrar para as pessoas que direitos humanos não é só aquilo que as pessoas pensam. Hoje mesmo tivemos uma audiência pública linda, com choros e lágrimas de pessoas que nunca foram ouvidas. Mais de 1000 brasileiros mortos lá no nordeste do país, numa cidade da Bahia, todos eles contaminados com chumbo. Um monte de crianças mortas. E há 2 anos tentaram fazer nessa mesma comissão uma audiência pública, nunca conseguiram fazer. E o senhor ainda chama essa comissão de secundária. Pois é, era secundária até a minha chegada. Coloquei a comissão em destaque nacional. Veja só, eu fiquei muito feliz hoje, a imprensa toda pela primeira vez, pelo menos assistir uma audiência pública falando sobre direitos humanos. Pela primeira vez viram um homem dizer lá assim, olha, eu estou condenado à morte porque tenho chumbo demais no meu corpo, porque estou aqui contaminado, e ninguém nunca parou para me ouvir. Então, acho que eu coloquei a Comissão de Direitos Humanos no lugar devido dela nesse momento. Eu acho que a primeira pergunta, eu não sei se foi respondida, pelo menos, desculpa, eu não fiquei satisfeito com a resposta. O senhor acha que estão te usando de bode expiatório para ou não? Voltando a falar, nesse momento eu acredito que sim. O senhor acha que está fazendo papel de tonto? Não, porque não, o não mesmo estou PT fazendo que te colocou lá, lá, é um jogo político. Está contra o senhor, inclusive os eleitores do PT estão contra o senhor. Eu penso agora. que nesse momento o PT começa a repensar. Afinal de contas, se isso estiver acontecendo de fato e de verdade, a presidenta Dilma e o governo devem estar jogando fora o apoio dos evangélicos, que não é pequeno para uma eleição do ano que vem. Somos em quase 70 milhões de evangélicos. A compensação ganhou dos gays. Tem mais viado ou mais evangélico no mundo? Rapaz, me diga você. Eu não sei. Arnaldo Jabbour falou sobre isso. É? Arnaldo Jabbour disse assim, olha, antigamente era errado ser, era crime, depois passou a ser normal. Agora as pessoas estão estimulando. Ele disse, eu não quero para estar aqui quando for lei se tornar. Ok. Agora, o próprio partido do senhor, o PSC, já andou dizendo que o senhor talvez tenha dito algumas coisas que não deveria. O senhor se arrepende de alguma declaração até aqui e gostaria de retirar? Não, veja só, para me arrepender eu teria que assumir o crime. Como eu não cometi crime, eu me arrependo de ter provocado tristeza nas pessoas que não entenderam e foram levianamente levadas a isso. Houve uma grande apresentadora do país, inclusive, que postou no Twitter dela me chamando de monstro. E ela disse que eu era monstro porque eu havia dito que criancinhas aidéticas, que negros não tinham alma. Eu nunca disse isso. Criaram um Facebook falso com mais de 100 frases. Eu já denunciei na polícia que cuida de crimes cibernéticos aqui do nosso país. Então, o problema do brasileiro, Gentili, é que ele é levado por aquilo que as pessoas falam. É preciso conhecer as pessoas primeiro. Como eu disse, eu tenho um histórico nesse país, eu tenho mais de 10 milhões de DVDs esparramados em todos os países onde se fala a língua portuguesa, com as minhas mensagens. Eu não tenho dúvidas. Como pode um pastor reconhecido dessa forma ser racista? Homofóbico, o que é homofobia? Homofobia é uma doença psicossomática, é uma doença que faz a pessoa odiar tanto uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, que pode levar ao assassinato. Agora, eu nunca tive ódio. Agora, o senhor sabe que tem muita gente que não acha isso, não admite isso, e o senhor presidiu uma comissão de direitos humanos, tendo essa posição, é claro que o senhor vai ficar no olho do furacão. Vamos explicar. E vai tomar paulada. Vamos explicar o que um presidente de uma comissão de direitos humanos ou uma comissão da casa faz. Eu seria mais nocivo, entre aspas, a esse grupo se eu tivesse debatendo lá embaixo como deputado, porque eu posso me posicionar, do que como um magistrado, porque o presidente de uma comissão ele é só um magistrado. Ele senta ali na cadeira, pega os projetos e coloca em votação. Quem decide se o projeto vai ser aprovado ou rejeitado é o parlamento, é o colegiado, e o colegiado através dos argumentos. Agora, o senhor disse que não se arrepende de nada do que disse. E nem disso aqui, vamos ver. Não sou homofóbico, não sou contra o homossexual, sou contra as suas práticas, sou contra as suas promiscuidades. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam 2 homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. Querem beijar? Beijem dentro das suas casas. Querem fazer suas porcarias? Façam dentro dos seus quartos.
Tranquilo. De maneira alguma. Falei, e eu penso que falei aí o que pensa a maioria do nosso país que é conservador, os pais de família que têm suas crianças. Eu estava agora no aeroporto, por exemplo, descendo, vindo para cá, 2 moços se posicionaram de uma maneira que eu pudesse ver e ficaram se beijando de língua e tocando suas partes íntimas. Para que isso? E não te deu tesão? Pra que? De maneira alguma. De maneira nenhuma. Você ficaria com tesão? Se fosse limpinho... Acontece o seguinte, eu entendo, te incomoda isso, eu entendo que te incomoda e eu entendo que as pessoas se incomodam, que alguém se incomoda com isso. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque o senhor diz assim, não quer que as suas filhas vejam 2 homens barbudos de pernas raspadas na rua se beijando. Agora, o senhor não considera a possibilidade de que esses 2 homens barbudos de perna rapada não queiram ver as suas 2 filhas de saia jeans de perna peluda na rua também? Como é que alguém pode ver a perna peluda com a calça jeans? É difícil. Saia jeans. Aquela saia de irmã. Eu acho que você está um pouquinho atrasado no tempo. Ah, já está rolando depilação na Assembleia? No tempo. Na Assembleia de Deus. Aleluia, já chegou a libertação. Olha como eu sou. Calma aí, como é que você conhece tanto? Você frequentou? Opa, quase foi pastor. Meu Deus. Aí eu cansei de palhaçada, virei humorista. O sangue de Jesus tem poder, graças a Deus por isso. A gente vai voltar a falar sobre... A gente falou até agora sobre essa questão do racismo. Vamos voltar a falar sobre essa questão de homossexualidade, homossexualismo, não sei. Não, homossexualismo não pode, que agora é crime. não pode falar homossexualismo, tem que ser homossexualidade. Tá? Né? Então, antes que o papo fique muito sério, vamos descontrair um pouquinho, porque pra quem não sabe, inclusive descontrair uma pinóia que... Eu vou falar sério agora. É uma denúncia, o senhor andou roubando propriedade intelectual. Meu Deus. Pouca gente sabe, mas eu vou colocar o VT e daqui a pouco o senhor explica. Eu sou o pastor Marco Feliciano, bem-vindo ao nosso programa, você que nos assiste através de uma das grandes emissoras desse país e também nos assiste através da internet. Está aqui o exemplo de que Jesus pode usar pessoas jovens e inteligentes. Uma salva de palmas pela vida dele. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, programa Marco Feliciano já volta. Pastor, sabe, o seu cenário é muito parecido com o meu. Eu notei isso só hoje. Só hoje? Inclusive, eu tenho a impressão que o senhor fica ali de vigia, espera a gente sair, quando todo mundo vai embora, vem, grava o seu correndo e vai embora. E sem pagar aluguel ainda. E sem pagar aluguel. Mas, como, querido, é que eu não sei onde é que o infeliz está. Wellington. Ele não é gay não, né? Tenho minhas dúvidas hoje. Cadê? Aquela criatura em forma de uma circunferência. Eu falei para ele, eu gosto muito de programa de talk show, eu acho interessante essa interatividade. Falei, eu quero um cenário que seja barato e bonito. Aí ele falou, já tem o cenário na cabeça. Barato eu já sei qual é, da Band. Bonito. Aí foi isso aqui. Bom pra você que eu cobro royalty, né? Não, mas só, bom gosto tem que ser copiado. Parabéns. Seu cenário é muito bonito, viu? Agora, o senhor está sendo falado agora, mas eu já te conhecia há muito tempo atrás. Muita pessoa está te odiando hoje. Mas muitas pessoas estão me amando também. Né? Eu, em particular, tenho um pequeno carinho, vou chamar um pequeno carinho pelo senhor. Mas do seu tamanho, você só tem um pequeno carinho. Pequeno carinho. O senhor está muito interessado para quem não gosta desses assuntos. Estou tentando criar aqui uma ponte de amizade. Isso. Eu tenho um pequeno carinho pelo senhor, porque o senhor protagonizou um clássico da internet. A gente vai ver agora. Sai da frente, Satanás! Isso virou hit. Isso virou hit. É o senhor que estava ali do lado. O grito é meu. Foi o senhor que pôs a corda nele e puxou? Não. Então deixa. Só com todo respeito, o seu programa de humor. Esse rapaz faleceu ano passado, então acho que a família e ele merece todo o respeito. Ninguém nunca perguntou para ele o que aconteceu com ele. Aquilo ali é um culto pentecostal. As pessoas que não conhecem se assustam porque não sabem o que acontece lá dentro. Nós cremos em dons espirituais e manifestações espirituais. Isso é uma prerrogativa nossa. Aconteceu ali um fato que nós chamamos de profecia. O rapaz ficou alegre, cheio do Espírito Santo, deu a sua rodadinha e ficou famoso na internet. Rodando por aí.
Mas o senhor protagonizou um outro hit da internet. Esse cara eu acho que não morreu. Vamos caminhar juntos! Ninguém para o Deus de Hadouken! You win! Perfect! Não é nossa edição, é da internet. Se eu conhecia esses... Eu sou famoso, eu tô dizendo, eu tenho vídeos, tem vídeos na internet meu, Essa aí é a assembleia do Street Fighter. assistindo mais de 3 milhões de vezes. Tá. A moçada é bem criativa, eu acho engraçado isso, interessante. Quando a gente... Eu queria fazer isso com você. Não. Dá um, é Hanukkah, como é que fala? Hadouken. Hadouken. Tá. Mas não fui eu que fiz, foi o pessoal da internet. Eu só assisto e dou risada. Eu tô dizendo que a internet é um problema pra mim. Eu queria sugerir pro como chama? O Wellington. Pro Wellington, que já que copiou nosso cenário, pode copiar um quadro também, que aqui se chama Pega ou Não Pega. Mas eu adaptei pro pastor e aqui vai ser Prega ou Não Prega. Prega ou não prega? Eu quero dizer que perguntar se o senhor é contra, a favor do tema número 1, prega ou não prega, pesquisa com célula-tronco. Aí o nosso maravilhoso roteirista colocou um tronco na imagem. Com esse tipo de tronco eu aprovo. Esse tipo de tronco, nesse tipo de tronco o senhor pode sentar em cima, tranquilo, sem Não, eu problema só algum. aprovo. Eu deixo pra você porque ele é grande, é do seu tamanho. Tá ok. Mas é contra ou a favor? Você vê a fantasia sexual do cidadão. Eu queria ver o Danilo sentando assim. Mas o senhor é contra ou a favor da pesquisa com célula-tronco? Eu tenho minhas restrições. Tem suas restrições. Próximo assunto. Abstinência sexual até o casamento. É contra ou a favor? Sou a favor. A favor. O senhor mesmo, quando jovem lá na Assembleia, nunca nem Graças a Deus. uma Não. escapadinha? Na Assembleia não pode escapar. Pastor, Tô falando sério. pastor. O senhor é vaidoso, que eu sei. O senhor posta foto no Twitter, cheio de Elisabel no cabelo. Um cara não é a vaidoso. Elisabel. Se fosse a Elisabel, É? era bom. Porque não é uma porcaria. Tá, eu percebi na foto. Próximo. Transar na bunda. É contra ou a favor? O senhor sabe que tem hétero que gosta de dar sua transadinha na bunda. O senhor é contra ou a favor? Eu tô dizendo sem viadagem, sem homossexualismo. Um homem e mulher transando na bunda. Amigo, esse lugar que você chamou aí de bunda, isso é um esgoto, né? Não foi feito para isso. Então não. É anti-higiênico, tem outras coisas mais que não vale falar Se um aqui. dia a Sua porta- plateia é de menor ainda. Se um não dia a pode- porta da frente estiver interditada, nada de entrar pela porta dos fundos. Próximo. Calça saruel. O senhor não tem uma posição a respeito desse assunto? Nenhuma. Nenhuma. Como? Não tenho, nem Ser- sabia que existe Se isso. a irmãzinha aparecer na igreja com uma calça dessa, aleluia, pastor. Rapaz, ela precisa de um tratamento psicológico. Eu tô Parece vendo, um hamster. eu tô vendo a associação das calças saruel entrando. Pronto, mais uma. Última teoria da evolução. O senhor Aquele acredita? último é o Wellington. Pra mim era um mingau. Contra ou a favor? Veja só, eu Acredita, não acredita? Instrui as pessoas a não não, acreditarem? eu sou cristão, minha formação é bíblica e eu creio no criacionismo. Tá ok. Tente explicar pra mim, pra quem tá em casa, qual objetivamente é o problema de dois homens se beijarem em público? Você acha que vira efeito dominó? Se todo mundo estiver olhando, vira gay também? Tipo, Não, é constrangedor para uma pessoa de família, para um pai que tem suas crianças, é constrangedor. É constrangedor. A sociedade brasileira, por mais que se diga progressiva, por mais que seja progressista, melhor dizendo, eu acredito que ela não está preparada para isso. mas é aí que eu preciso pegar. Tem uma coisa que eu combato muito, é quando o poder público, o Estado, começa a achar que sabe o que é bom para a minha vida, o que eu quero e o que eu não quero. Em nome de quem o Estado acha que as pessoas não querem ver isso? Mas isso não é o Estado, é posicionamento de um parlamentar.
Eu represento um segmento. 211.855 pessoas votaram em mim com esse pensamento. Nós temos essa cultura. Não critico quem faz. Faça, mas faça de uma maneira que não choque os demais. A sua liberdade funciona até ela infringir a minha. Posso propor um dilema para o senhor? Vamos falar sério agora, então? Vamos falar sério? O senhor trocaria a sua virgindade hétero para que seu filho não fosse gay? Não precisaria fazer isso. O que o senhor faria se um filho teu fosse gay? Eu amaria. Amaria filho. Filho é filho. Filho a gente morre pelo filho. Mesmo sendo gay até o último dia de vida? A opção dele, a escolha dele, é de fora o íntimo dele. E o senhor instruiria o seu filho gay a não fazer o que os outros gays fazem por aí? Filho, não vai ficar se beijando na rua. Veja só, isso é uma orientação sexual. Eu ensino, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Uma criança que tem em casa um pai e uma mãe que se amam, que é criado numa sociedade assim, dificilmente ela vai se desvirtuar. Vamos, a gente pode terminar, eu posso comentar com o senhor duas coisas que saíram na Folha, e o senhor me diz se sim ou não, se procede ou não, tá bom? Essa acusação saiu na Folha de São Paulo, que o senhor emprega 5 assessores no seu gabinete que nunca vão para Brasília, só ficam nos seus templos em São Paulo. Isso não é verdade, até porque eu sou um deputado do Estado de São Paulo e atuo em Brasília, mas a minha base é o Estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso dizia que deputado que fica muito em Brasília, ele não consegue a reeleição dele na próxima, porque a minha base eleitoral é aqui. A maioria das coisas que o deputado faz em Brasília, poucas pessoas têm noção. Pergunte aí aos deputados, quem votou na última eleição, o que o seu deputado fez até agora. Para isso existe assessoria, e como o meu voto é um voto que vem do movimento evangélico, nada melhor do que ter pastores para me representar e procurar saber. Todavia, as minhas igrejas, nós temos hoje 15 igrejas, todas elas trabalham com recuperação de drogados. Os meus pastores são treinados para pegar meninos que a família explica, a família procura ajuda, assina um documento, encaminhamos eles para casos de recuperação. Eu tenho em Brasília hoje mais de 25 meninos tirados do crack. E todo esse trabalho feito pelos meus pastores. Pastor não é profissão, Danilo. Pastor é vocação. Os cultos de igreja funcionam à noite. Funcionam 2 vezes à noite. Mas ganha salário, né? Não, porque é um trabalho... Ganha salário. Os meus pastores não ganham salário. Alguns pastores podem até ganhar. Eu estou dizendo que os meus não ganham salário. Os meus pastores... O senhor, como pastor, ganha salário? Não ganho salário. Os meus pastores não ganham salário. Está aqui uma coisa que era importante ser discutido aqui. Toda vez que fala pastor e igreja, a reação do pessoal é essa. Acho que é um ladrão, acho que é um bandido. E a culpa não é do pessoal. Desculpa, eu culpa vim de da uma igreja mídia. evangélica. É ridículo como pedem dinheiro lá dentro. Algumas igrejas fazem. Eu vim de lá. Todas as igrejas pedem. Todas as igrejas Eu? pedem. Todas as igrejas Você vai me pedem. desculpar. Uma das vergonhas que eu tinha era isso. Eu levava visitante, vamos ver Jesus, e aí perdi o culto inteiro, pedi dinheiro. Então não é culpa das pessoas, não. Você Os está sendo evangélicos simplório, fizeram está essa sendo fama. simplista. Não, A arrecadação poderia de discutir ofertas, dízimos, isso é desde que o mundo é mundo. A Igreja Católica faz. O padre Marcelo Rossi, para construir esse império dele aqui, pediu dinheiro na televisão, ninguém nunca falou nada. O problema é com os evangélicos, porque é um preconceito. Há um preconceito. Não se coloca uma arma na cabeça de ninguém, Danilo. As pessoas pastor, ofertam com o coração aberto. Olha, pastor, enfim, de pedir dinheiro, tem uma chantaginha espiritual lá, sabe o que acontece, que não é bem assim, entendeu? Tem gente que não presta, Danilo, Eu em todo como lugar. ex-crente digo isso, é o que mais me envergonha na igreja. Agora, pastor, agradeço muito o senhor ter vindo mesmo. Como eu disse, o senhor está no meio de um olho de um furacão, a gente brincou muito com o senhor aceitou o convite de vir aqui, foi muito corajoso e, de fato, não acredito o contrário, foi, de certa forma, prestigioso para o programa. No meio desse furacão, o senhor está aqui hoje para conversar sobre essas coisas, tá bom? Muito obrigado. O senhor pode terminar deixando o seu recado aí. Eu só queria agradecer você pela oportunidade. Outras emissoras, até maiores, me chamaram e eu achei por bem não ir. Quando veio o convite do seu programa, eu disse, eu quero ir lá. Danilo é gente boa. Você fala das verdades com certo ar de alegria, isso é bom. E como nós somos da mesma faixa etária, né, e o seu público... Tá acabado, hein? Demais da conta. E o seu público é um público bem moderado, achei por bem vir aqui. Obrigado pela oportunidade. Ok. Tá, espero que dentro da Comissão de Direitos Humanos, se me derem a oportunidade de trabalhar, né, como eu tenho feito, mostrar ao Brasil que existem coisas importantíssimas. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com o embaixador da Indonésia. Existem 2 brasileiros no corredor da morte.
A BBC de Londres divulgou semana passada que a Indonésia deve executar até o 2014 9 pessoas que estão no corredor da morte. Nós temos 2 brasileiros lá no corredor da morte. Falei com o embaixador, fiz um pedido. Existem tantas outras coisas. Devo ir à Bolívia por esses dias por causa dos corintianos que estão presos lá. E um deles já está, eles estão dizendo que ele tem problema nos rins, está correndo risco de morte. A prisão na Bolívia, a Bolívia é um país muito pobre, eu estive agora com o embaixador, e ele disse, pastor, lá não é como aqui. Então, é preciso fazer alguma coisa. Os quilombolas do nosso país, os índios que estão abandonados, existem 1 milhão de coisas dentro de direitos humanos, tá vendo? E eu quero trabalhar. Existe 1 milhão de coisas para se trabalhar, e o senhor preocupado se um bicho beijou o outro na rua. Não sou eu que estou preocupado. Não sou eu. Aí eu vou ter que falar. Parece que quem está preocupado com isso é você. Claro. Porque eu não estou preocupado com isso. Todos... Me perguntaram, quando me perguntam eu falo. As pessoas quiserem beijar, beijem, faça o que quiser. Mas não na frente dos meus olhos. Muito obrigado, pastor. Valeu. Agora é tarde.